Bom dia, comunidade! A dica de hoje é a série brasileira chamada Sintonia. Sintonia é a quinta série brasileira com o selo original Netflix, criada por Condzilla, um dos produtores musicais mais importantes do funk dos últimos anos, em parceria com Guilherme Quintela e Felipe Braga. Pega a visão. A série é narrada através das perspectivas de 3 personagens diferentes. A história da série explora a relação entre música, tráfico de drogas e religião em uma comunidade de São Paulo. Favela City. Conrad Dantas, o Condzilla, cresceu na favela de Santo Antônio, no Guarujá, e foi estudar cinema 3D em 2008 com o dinheiro que recebeu do seguro de vida da sua mãe. Na época, ele cantava rap, já sabia da importância do funk para as pessoas que vivem na favela, mas percebia que o gênero não tinha grandes clipes. Com um olhar atento, ele começou a produzir clipes de funk e a bombar em 2011, na época em que o que é chamado de funk ostentação dava seus primeiros passinhos. Com o crescimento do YouTube e a democratização do acesso digital em que o país estava passando, Condzilla conquistou seu espaço, conseguiu colocar na tela o que o público queria assistir e percebeu a importância dos símbolos ostentados nas comunidades e levou tudo isso para o audiovisual. Ele conhecia de perto o seu público-alvo e cresceu na produção audiovisual. Mudou muito sua carreira no decorrer dos anos. Além dos videoclipes, ele também fez campanhas publicitárias e foi contratado por uma grande empresa carioca do audiovisual, a Conspiração Filmes, onde hoje ele é diretor. E por que eu estou contando isso tudo? Porque a veia da produção, a criatividade, o perfil empreendedor e a produtividade faziam parte da sua personalidade desde sempre. Ele é um cara que faz acontecer. E isso tudo é fundamental na vida de um produtor. Por isso eu estou fazendo essa analogia. Em 2012, quando o funk começou a se expandir em São Paulo, Condzilla conta que o preconceito ainda era maior do que ele existe hoje. Havia uma acusação de incentivo ao crime e então ele teve a ideia de fazer uma crítica a esse preconceito através de um curta-metragem. Esse curta-metragem, a história era de 3 amigos que seguiam caminhos diferentes para comprar um tênis. Um se tornava traficante, outro comprava um tênis falsificado e o terceiro comprava o original, mas era assaltado e levava um tênis dele. Ao contar essa ideia a alguns amigos profissionais do audiovisual, ele chegou à conclusão de que o projeto poderia ser uma série, que ele podia seguir adiante com essa ideia. O Condzilla ele é dono do 6º maior canal do YouTube do mundo e o maior da América Latina, com mais de 60 milhões de inscritos. Não é difícil entender o interesse que a Netflix teve por ele, não é mesmo? Não existia um produto cujo público-alvo fosse o jovem da periferia no line-up da plataforma. Normalmente, as tramas que envolvem essa temática são escritas e desenvolvidas por pessoas que não sabem muito bem do que estão falando e acabam criando narrativas estereotipadas, caricatas e estigmatizadas e que acabam não falando com ninguém, na verdade, com nenhum público-alvo. Sem contar que as favelas de São Paulo mal aparecem nas telas, nos conteúdos audiovisuais. Segundo Condzilla, a criação teve como referência experiências pessoais e reais, pois além de não existirem muitos projetos sobre e para pessoas dessa realidade, a intenção era justamente criar representatividade para quem não consegue se ver em canto nenhum na mídia, para que tenham um produto que possam acompanhar, se identificar e até mesmo se inspirar. Como a equipe criativa da série é composta por artistas que de fato vêm da mesma realidade da periferia de São Paulo, isso possibilita a promoção de uma inversão do discurso, uma propriedade sobre o que se fala, sem precisar recorrer às representações batidas e superficiais do estereótipo das favelas. E o resultado ficou evidente. O resultado é muito bom. Vocês precisam assistir.
Boa família, forte abraço, vamos que a produção não para, hein? E aí, na verdade, a Netflix nada mais fez do que apostar em um projeto que poderia expandir seu público consumidor para uma galera engajada, com poder de consumo, mas que ainda não se viam representada nessa plataforma. E foi uma decisão bem acertada, pois foi simplesmente a terceira série mais popular de 2019 no Brasil. A campanha de lançamento, de divulgação, também foi um espetáculo, com estratégias excelentes, como, por exemplo, disponibilizar o primeiro episódio na íntegra durante 48 horas no canal do Condzilla, do YouTube, claro, que na época já contava com mais de 50 milhões de assinantes. O resultado? Mais de 100 mil visualizações em 3 horas e a segunda melhor estreia para uma série no Brasil. Com 3 anos de duração entre aprovação e execução, a primeira temporada da série, composta por 6 episódios de cerca de mais ou menos 40 minutos, foi filmada em 50 dias no segundo semestre de 2018, em diferentes comunidades de São Paulo e grande parte também na favela do Jaguaré, na Zona Oeste. Os meninos atores que compõem o trio principal, Christian Malheiros, que faz o Nando, o MC JP, que faz o Doni, tiveram 2 meses de preparação antes do começo das filmagens. Olha aí de novo quanto tempo de preparação para preparar os atores e para ter um resultado de excelência na filmagem. Já a atriz Bruna Mascarenhas, que interpreta a Rita, só teve 2 semanas essa. E ainda teve que se livrar do sotaque carioca, já que ela tinha se mudado para São Paulo há apenas um mês e tal. E nesses casos em que os sotaques são fundamentais para a validação da história, para o objetivo da produção, o trabalho técnico é fundamental. A Bruna foi acompanhada por uma fonoaudióloga e recebeu também uma ajuda do elenco para transformar o sotaque dela num sotaque da periferia de São Paulo. O resultado foi bem positivo, porque a gente não percebe. Se eu não tivesse sabido dessa história, eu não ia perceber que ela não fazia parte daquele grupo de atores. Ninguém pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance. Os 3 atores principais foram escolhidos através de testes, né? Segundo a produtora Rita Moraes, a ideia era não escalar celebridades nem nomes conhecidos do grande público, pois isso jogaria por terra todo o propósito de comunicação com o público-alvo. E essa decisão de escolher os atores todos que tivessem essa vivência foi exatamente a mesma opção que a gente fez no filme Cidade de Deus, né? Então a gente traz para o filme, né, a verdade para a tela, né? O ator que ele tem intimidade com aquela realidade, com aquele assunto, com aquele modo de vida, né? O time de coadjuvantes também, eu acho que a gente tem que destacar porque é muito bom, né? Todos eles escolhidos também através de testes, né? E muitas vezes eles chegam a roubar a cena dos próprios protagonistas, né? Desperta o interesse da gente em querer saber também o desenrolar das suas histórias. E também falar que esses elementos secundários, os atores, as histórias paralelas, né? Algumas questões secundárias despretensiosas, né? Contribuem muito, sabe, para a criação de um cenário realista, né? O Paulo Bronx, por exemplo, conhecido como El Bronx na internet, foi um dos consultores para o texto da série, né? Condzilla apresentou ele para os produtores através dos seus vídeos que viralizaram na internet sobre justamente situações cotidianas das periferias. Ele até ganhou um papel na série que é o Torto. Além disso, participaram da série também ex-presidiários que haviam passado por oficinas de atuação em uma penitenciária de Guarulhos. Enfim, eu acho que teve aí um trabalho de inclusão bem bonito, né, como proposta de produção, né? E com a segunda temporada da série já confirmada, Sintonia chegou já a 190 países e foi a 6ª série mais pesquisada no Google, a plataforma de busca mais usada em todo o mundo. Com a experiência, Condzilla afirma que existe um boom de oportunidade no mercado dos VODs. Netflix, Amazon, Globoplay estão chegando muito forte no mercado. E se você ainda não assistiu a série, tá na hora. Esse bagulho é nós, mano. Nós 3.
E é isso aí, comunidade. Gostou do conteúdo? Dá um like aí no vídeo, deixe seu comentário ou sua pergunta que eu respondo com o maior prazer. Até a próxima dica. Tchau!